noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Em entrevista exclusiva à Rede TV, presidente Lula diz que houve fraude na Americanas e critica empresário Paulo Lemann. A gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. As pessoas vendem uma ideia, sabe, que eles não são na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social, qualquer palavra que você fale, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta e esse mercado não fala nada. Lula diz ainda que pode disputar a reeleição em 2026 e cogita rever a independência do Banco Central. Senador Marcos Duval afirma que foi coagido por Bolsonaro a participar de plano para golpe. Depois volta atrás, mas diz que ex-presidente estava presente na reunião para invalidar a eleição e impedir posse de Lula. Daniel Silveira é preso no Rio de Janeiro após descumprir medidas restritivas. Na casa dele, a polícia apreendeu mais de R$270 mil em espécie. Capital Paulista começa a vacinar crianças de 6 meses a 2 anos de idade contra a Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha aqui no Rede TV News. Na estreia do programa É Notícia, aqui na Rede TV, em entrevista exclusiva ao jornalista Kennedy Alencar, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quer debater a independência do Banco Central e que vai conversar com os presidentes da Câmara e do Senado. Então eu quero saber de que serviu a independência. Eu vou treinar esse cidadão terminar o mandato dele para a gente fazer uma avaliação, o que significou o Banco Central independente. E aí, eventualmente, pode ter uma proposta de mudança disso? Eu acho que pode, mas veja, também para mim, eu quero te dizer que isso é irrelevante para mim. Isso é irrelevante, isso não está na minha pauta. O que está na pauta é a questão da taxa de juros. Outro dia eu me queixei que eles fizeram uma meta de inflação de 3,7%. Quando você faz uma meta de inflação de 3,7%, você está exagerando numa promessa que você tem que arrochar para cumprir. Eu estou dizendo que o Brasil não precisava disso. Nós fizemos uma meta de 4,5% com menos 2 e mais 2. Ora, esse país com 4% de inflação, com a economia crescendo, esse país vai embora, esse país cresce. É que o presidente do Banco Central nunca viveu a inflação que eu vivi de 80% ao mês. Nunca viveu. Então, ele quer chegar à inflação padrão europeu? Não. Nós temos que chegar à inflação padrão Brasil. Vamos perguntar para o presidente da Câmara, para o presidente do Senado, se eles estão felizes com a atuação do presidente do Banco Central. Ao É Notícia, Lula admitiu pela primeira vez a possibilidade de concorrer à reeleição em 2026. Se chegar num momento, sabe, tiver uma situação delicada e eu tiver com saúde, porque também só posso ser candidato se eu tiver com saúde perfeita, sabe, com mais saúde perfeita, com 80 e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Ainda nesta entrevista exclusiva com Kennedy Alencar, Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre o rombo bilionário das Americanas. Aí não é nem pedalada, aí é motocicleta. Ou seja, não, eu acho que a gente, quando é pequeno, a gente aprendia nada como um dia está do outro. Esse lema era vendido como o suprassumo do empresário bem-sucedido no planeta Terra. Ele era o cara que financiava jovens para estudar em Harvard para formar um novo governo. Ele era o cara que falava contra a corrupção todo dia. E depois ele comete uma fraude que pode chegar a 40 bilhões de reais. Vai acontecer o que aconteceu com Eike Batista. Ou seja, as pessoas vendem uma ideia, sabe, que eles não são na verdade. E o que eu fico chateado, é o seguinte, é que qualquer palavra que você fale na área social,
Qualquer palavra que você fala, vou aumentar o salário mínimo 10 centavos, nós vamos recorrigir o imposto de renda, nós precisamos melhorar os pobres, o mercado fica nervoso, o mercado fica muito irritado. E agora um deles joga fora 40 bilhões de dólares de uma empresa que parecia ser a empresa mais saudável do planeta, e esse mercado não fala nada. Ele fica em silêncio. Sabe, por que tanto amor, sabe, pelos grandes e tanto desinteresse pelos menores? Sobre Jair Bolsonaro, Lula afirmou que o ex-presidente teve envolvimento nos atos golpistas de 8 de janeiro e deve responder na justiça por genocídio dos Yanomamis e das vítimas de Covid. Ele deve ter julgado em algum momento por genocídio, não apenas no caso dos Yanomamis, no caso do Covid-19. Porque ele foi um presidente que se colocou contra tudo que é cientista desse país. Ele se colocou contra praticamente todo mundo que clamava para que a gente comprasse a vacina rápido e clamava para que o governo fizesse publicidade da necessidade de tomar vacina. Ele, em algum momento, vai ser julgado. Quem sabe, algum dia, um grupo de pessoas que tiveram parentes mortos na Covid, quem sabe essas pessoas abrem um processo nele até a nível internacional, porque esse cidadão, ele teve a pachorra de respeitar tudo aquilo que a gente tinha de normalidade na política brasileira. Ele ofendeu a Suprema Corte, ele ofendeu o Congresso Nacional, ele ofendeu o Papa, ele ofendeu o Macron, ofendeu a mulher do Macron, ele ofendeu todo mundo. Ele é descarado. E esse cidadão preparou o golpe. Hoje eu tenho consciência e vou dizer aqui alto e bom som, esse cidadão preparou o golpe. Eles queriam fazer aquela bagunça no dia 1º de janeiro. Mas eles perceberam que não estava, porque tinha muita polícia e tinha muita gente na rua. Hoje o senhor tem certeza do envolvimento do Bolsonaro em 8 de janeiro? Eu tenho certeza que o Bolsonaro participou ativamente disso e ainda está tentando participar. O presidente da República defendeu a regulamentação das redes sociais. Disse que vai tratar do assunto com o presidente norte-americano Joe Biden e avaliou que a regulação deve ser global. Se é mentira, não pode ser publicado. Sabe, eu acho que sozinho talvez ninguém saiba como fazer. Mas se a gente abrir um debate na sociedade, se a gente abrir as pessoas que são especialistas em internet, se a gente abrir os meios de comunicação e a gente fazer uma discussão... Vai tratar disso com o Biden. A gente vai tratar disso, até porque eu acho que a única forma de ter uma regulação é mundial. Tem que envolver os Estados Unidos. Não dá para fazer uma regulação apenas num país. Portanto, é preciso que seja um assunto a ser discutido no G20. A íntegra da primeira entrevista do presidente Lula, um canal de televisão aberto. Você acompanha na reestreia do programa É Notícia, às 11h15 da noite, aqui na Rede TV. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, prestou depoimento à Polícia Federal depois de declarar que recebeu uma proposta para participar de um suposto plano de golpe. A conversa teria ocorrido na presença do ex-presidente Jair Bolsonaro. A primeira denúncia foi feita pelo senador nas redes sociais. Marcos Duval anunciou que deixaria o mandato e, em tom de ameaça, disse que fez revelações graves à imprensa. Vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. O senador disse que teria sido chamado pelo ex-deputado Daniel Silveira para uma conversa com o ex-presidente Jair Bolsonaro. No encontro, o então deputado teria relatado um plano em que Duval usaria uma escuta para conversar com o ministro Alexandre de Moraes e tentaria tirar dele alguma afirmação comprometedora. Essa informação seria usada como justificativa para prender Moraes e impedir a posse do presidente Lula. Hoje à tarde, após a repercussão da fala, o senador baixou o tom e minimizou a participação do ex-presidente no suposto plano de golpe. Era o Daniel tentando explicar como se dissesse assim, ó, eu trouxe o senador, se o senador topar, você toparia? Deu a entender, ele não disse isso, deu a entender isso. Ainda segundo o senador Marcos Duval, a suposta reunião teria ocorrido em dezembro do ano passado. O senador disse que logo em seguida comunicou todos os fatos ao ministro Alexandre de Moraes, mas o caso só veio a público agora. Eu fiz a minha parte de comunicar, reportar e entregar
para o ministro Alexandre de Moraes o que tinha acontecido. No Senado, a reação foi imediata. Governistas pediram investigação. Me parece, senhor presidente, que é algo de extrema gravidade, que o Congresso Nacional deve acompanhar para e passo. Suponho que o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo devem instalar algum tipo de investigação específica sobre isso, até porque, se for verdadeira essa informação trazida por Marcos Duval, há indícios extremamente fortes da participação direta do presidente da República, segundo o que disse Marcos Duval. O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, anunciou pelos advogados que não vai se manifestar sobre o assunto. Em nota, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, negou qualquer envolvimento com o caso. No Twitter, o vereador Carlos Bolsonaro ironizou e disse que essa nova direita nunca decepciona. O senador Flávio Bolsonaro também pediu a apuração dos fatos. O que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos. E eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime. Mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Hoje, Alexandre de Moraes atendeu a um pedido da Polícia Federal e autorizou o depoimento de Marcos Duval para esclarecer as denúncias. O depoimento foi realizado hoje mesmo na sede da Polícia Federal. Marcos Duval entrou e saiu sem falar com a imprensa. E quem também prestou depoimento hoje à Polícia Federal foi o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Vamos a Brasília, então, conversar com o repórter Igor Damasceno, que tem os detalhes. Igor, boa noite. O Valdemar Costa Neto também andou dando declarações à imprensa de que tinha minuta de golpe na casa de todo mundo, que ele mesmo tinha recebido várias propostas de golpe e hoje tentou minimizar esse fato, né? Qual foi o teor do depoimento de Valdemar? Exatamente, Amanda. Boa noite a você, ao Augusto, também a todos que nos acompanham. Valdemar Costa Neto foi intimado a depor na Polícia Federal por causa de declarações polêmicas em que ele deu numa entrevista. Nela, ele fala que apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam em suas casas documentos com teor golpista, igual aquela minuta que decretaria estado de emergência no TSE e que foi encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Valdemar Costa Neto chegou aqui na sede da Polícia Federal, onde a gente fala ao vivo nesse momento, por volta das 2 horas da tarde e não falou com a imprensa. Só que a gente teve acesso a uma cópia do depoimento dele. Sobre as afirmações feitas na entrevista, o presidente do Partido Liberal disse que falou de forma genérica e que esses documentos golpistas, na verdade, seriam entregues por apoiadores e que ele não dava a mínima importância para o conteúdo e que, inclusive, destruía todos esses documentos que recebia. Amanda, Augusto. Igor, e o ex-ministro da Justiça, secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, também prestou depoimento. Da última vez, ele preferiu ficar em silêncio. E agora, ele falou com os policiais? Falou sim, viu, Augusto? Inclusive, essa foi a terceira tentativa de ouvir o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres. Ele permanece preso ali no 4º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal desde o último dia 14 de janeiro. No entanto, a Polícia Federal ainda não divulgou as respostas dele sobre a suposta omissão e conivência com os atos antidemocráticos e golpistas do último dia 8 de janeiro, nem divulgou quais foram as respostas dele a respeito dessa minuta golpista que foi encontrada durante mandado de busca e apreensão cumprido pela própria Polícia Federal. Mas é claro que a gente vai seguir acompanhando. Igor Damasceno, de Brasília, para o Rede TV News. Obrigada, Igor. O ex-deputado Daniel Silveira, do PTB, preso pela Polícia Federal em Petrópolis, no Rio de Janeiro, foi transferido para o presídio de Benfica. A prisão ocorreu um dia depois de perder a imunidade parlamentar. O comboio da equipe que cumpriu a ordem de prisão chegou à Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro no final da manhã. À tarde, Daniel Silveira seguiu para o Instituto Médico Legal para fazer exame de corpo de delito. O ex-deputado foi preso na casa dele, em Petrópolis, na região serrana, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os policiais também apreenderam mais de R$ 270 mil em dinheiro no local.
Na decisão, Moraes afirma que Daniel Silveira descumpriu medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de usar redes sociais, e agiu com desrespeito e deboche às decisões judiciais da Suprema Corte. O ministro também destacou que o ex-parlamentar danificou a tornozeleira eletrônica que estava sob sua responsabilidade, além de reiterar os ataques contra o STF e, no período eleitoral, contra o Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema eletrônico de votação auditado por diversas organizações nacionais e internacionais em diversas entrevistas fornecidas aos veículos de comunicação. Moraes determinou ainda a suspensão do porte de arma e de qualquer registro emitido pelo Exército para autorização de atividades como colecionamento de armas de fogo, tiro e caça, além do cancelamento de passaportes do ex-deputado. Daniel Silveira foi preso um dia depois do fim do mandato de deputado federal. Nas últimas eleições, ele ainda tentou uma vaga no Senado. Como não foi eleito, perdeu o direito ao foro privilegiado. Daniel Silveira já havia se livrado da prisão ao receber em abril do ano passado indulto de pena do então presidente Jair Bolsonaro. 10 dos 11 ministros do STF haviam condenado Silveira por estimular atos antidemocráticos e ataques a ministros do STF e às instituições. Os ministros também determinaram a perda do mandato e dos direitos políticos, além de multa de R$200 mil. Entre os 6 motivos relacionados para o perdão, Bolsonaro citou que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. A nova prisão foi possível porque a validade do perdão foi questionada judicialmente e o STF ainda irá julgar se a decisão de Bolsonaro será mantida. Em nota, o advogado de Daniel Silveira classificou a prisão como uma aberração jurídica e um triste capítulo no Estado Democrático de Direito. 32 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão na zona rural do município de Pirangi, no interior paulista. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, as vítimas foram contratadas por uma empresa terceirizada que prestava serviços a uma usina da região. Os auditores fiscais constataram que a condição de higiene dos alojamentos era péssima. Em uma das casas, o esgoto estava aberto e os colchões no chão. Os trabalhadores relataram que eram obrigados a pagar aluguel e que não recebiam um salário combinado com a empresa. Após ser notificado, o empregador pagou as verbas rescisórias aos trabalhadores resgatados, o equivalente a 3 parcelas de um salário mínimo. Uma doença silenciosa que a cada ano atinge milhões de pessoas. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, o número de pessoas que convivem com diabetes triplicou nos últimos 30 anos. A Marina descobriu que estava com diabetes há 22 anos, após ficar em coma por conta da doença. Desde então, ela enfrenta uma luta diária. É um diagnóstico que você não tira férias nunca, né? 24 horas de cuidado o tempo todo, 7 dias por semana. Então, só que é uma situação que você consegue lidar e viver bem com isso. A vida mais regrada para controlar os níveis de açúcar no sangue se tornou uma oportunidade. Hoje, Marina cria conteúdos sobre a doença nas redes sociais e ajuda outros pacientes. Eu já tive seguidores que a mãe começou a me seguir porque achava muito legal e tudo mais. O filho nem tinha diabetes. Anos depois esse menino foi diagnosticado. E aí eu que fui até o hospital para falar, ó, tá tudo bem. Ela, não, eu sei, eu já via, né, você e tudo mais. Então, existem vários casos desse tipo, assim, né, das pessoas recém-diagnosticadas virem e aí se torna realmente uma grande família, muito legal. A Marina tem diabetes tipo 1, causada pela destruição das células produtoras de insulina, em decorrência de um defeito no sistema imunológico. A condição é rara e atinge cerca de 5 a 10% dos diabéticos. Já o mais comum, responsável por 90% dos casos, é o diabetes tipo 2, em que o corpo não produz insulina em quantidade suficiente ou cria uma resistência a ela. O último levantamento, realizado pela Federação Internacional de Diabetes, apontou que mais de 15 milhões de brasileiros tinham diagnóstico da doença em 2021. Número que coloca o Brasil na 6ª colocação entre os países com maior número de diabéticos no mundo. Lideram o ranking a China, Índia,
Paquistão, Estados Unidos e Indonésia. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, a quantidade de pacientes com a doença mais que triplicou nas últimas 3 décadas. E se a tendência continuar, a estimativa da Organização Mundial da Saúde é de que o contingente possa chegar a 109 milhões de diabéticos em 2040. Esta endocrinologista cita alguns fatores que podem explicar esse aumento e alerta para o perigo do diagnóstico tardio, que pode resultar até mesmo na morte. As pessoas cada vez menos praticam atividade física. Há necessidade de se fazer o exame mais precocemente possível, porque muitas dessas pessoas não sabem que têm diabetes, não sabem que têm essa glicemia alterada e estão aí tendo complicações. E de volta aqui as notícias do Rede TV News. Começou hoje na capital paulista a vacinação contra a Covid-19 para bebês de 6 meses a 2 anos de idade. Já as crianças de 5 a 11 anos que já se vacinaram com as 2 primeiras doses também poderão receber a dose de reforço. Depois de meses de espera, Débora não perdeu tempo e trouxe o Heitor cedinho para vacinar contra a Covid-19. Primeira vez estava em falta as vacinas. Graças a Deus a caderneta de vacinação dele está completinha agora. Esta semana, a capital paulista recebeu dos programas nacional e estadual de imunizações novos lotes de vacinas contra a Covid para crianças, com 768 mil doses de imunizantes, entre Pfizer Baby e pediátrica. A Prefeitura de São Paulo espera vacinar 367.439 crianças de 6 meses a 2 anos. Mais de 800 mil devem receber a dose de reforço. Apesar da campanha, neste primeiro dia de vacinação, a procura foi baixa. Por isso, é importante o alerta. A gente não pode esquecer que o coronavírus pega todas as idades. Agora que nós temos muitos adultos vacinados, as crianças passaram a ser um grande problema para a gente. Porque nós vemos muitas crianças doentes, com quadros graves ou desencadeando outros problemas sérios, atrapalhando, por exemplo, tratamentos oncológicos. Então, mais do que nunca, se torna essencial a vacinação das crianças. Os imunizantes estão disponíveis em todas as UBSs e assistências médicas ambulatoriais, as AMAs. Os pais e responsáveis podem consultar o endereço da unidade de saúde mais próxima de sua residência, por meio da plataforma Busca Saúde. Em São Paulo, uma exposição reúne obras de dependentes químicos da Cracolândia que estão em recuperação. Os trabalhos foram feitos em oficinas de arte e terapia, um projeto que ajuda a mudar a vida e a expressar os sentimentos de quem às vezes já perdeu quase tudo. A Leda está toda orgulhosa. Ela mostra com entusiasmo o quadro com os desenhos que fez. Isso aqui é o Saulo, gerente. Isso aqui sou eu. Isso aqui é um palhaço. Isso aqui é as plantas. Isso aqui é a tuca de lá. O quadro da Leda está em uma exposição que reúne trabalhos de dependentes químicos em recuperação. As obras foram criadas em oficinas de arte e terapia do programa Redenção, da Prefeitura de São Paulo. Ver a pessoa sair da rua da Cracolândia, onde ela fica fumando crack o dia inteiro, para estar num lugar acolhido, em tratamento, e começa a produzir. A gente está vendo aqui a arte que eles produzem e como isso ajuda eles a se organizarem, a evoluir no tratamento. Para a gente é um objeto de alegria ver o resultado, né? O bonsai, a girafa, a mão que serve, a mão que recebe o café, tudo isso faz parte de um esforço para que o dependente químico se sinta acolhido e possa expressar seus sentimentos. E a partir daí entra uma outra estratégia para que a terapia tenha o resultado esperado e ele vá melhorando gradualmente. Acaba abrindo caminho para pensar formas de cuidado para as pessoas que estão no momento de maior fragilidade ou que querem se expressar de alguma maneira. Então, a gente consegue pensar novas formas de cuidado a partir dessas expressões artísticas. E aqui a arte se mistura com o sentimento de quem busca uma nova vida. O que representa isso aqui para mim é uma casa que eu nunca tive e um dia eu pretendo ter. Jorge Luiz mostrou que tem talento usando uma telha, tinta e material plástico.
O sucesso do trabalho não está só na arte. Se você gostar de arte, você vai desenvolver a sua mente, você vai trabalhar e você não vai ter... Você vai se livrar dos problemas, é o que você faz, o que você gosta. Aí você vai ficar mais leve, mais suave e vai dormir mais feliz, vai acordar mais feliz ainda. Robson se emociona e é consolado pelo amigo. A oportunidade de se recuperar, de se levantar, ainda enfrenta um desafio, o preconceito. Porque para muitos, às vezes somos lixo para a sociedade, entendeu? Como usuário, somos lixo para a sociedade e nós não é lixo não. Durante a pandemia, o home office virou tendência, mas aos poucos o trabalho remoto tem perdido força. Segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o número de empresas que adotam o modelo caiu 25% no último ano. As restrições durante a pandemia não deram escolha. Empresas e funcionários precisaram se adaptar. O home office veio como solução e agradou os dois lados. Mas com a volta à normalidade, o que se observa é um movimento cada vez maior de retorno ao trabalho presencial, e isso tem uma explicação. O brasileiro ainda trabalhando em conjunto, junto com as pessoas, ele rende, na maioria, melhor do que os trabalhando em casa, que muitas vezes também tem dificuldade de ter um lugar tranquilo para trabalhar, ter um computador com uma boa internet, não ter a interferência da família, do filho, da esposa, do marido, que acaba atrapalhando também no dia a dia. Dados da Fundação Getúlio Vargas, FGV, mostram que em 2021, auge da pandemia, 58% das empresas aderiram ao formato home office. Em 2022, esse número caiu para 33%. Essa empresa, por exemplo, aderiu ao home office no início da pandemia, mas recentemente resolveu voltar ao formato presencial. Dentro da empresa, nós temos uma estrutura muito grande, temos departamentos específicos, então os processos da construtora, eles ficam muito mais fáceis com o pessoal aqui. O home office, ele dá essa perspectiva de que a empresa reduz custos, mas quando o pessoal está trabalhando presencial, a empresa tem muito mais resultados efetivos. A Cristiana trabalhou nos dois modelos e prefere o presencial. Tá no presencial, eu acho que é melhor. Assim, eu gosto muito de conversar, de interagir, trocar ideia com os colegas, sentir a energia da equipe, né? Acho que isso é bem gostoso, né? Algumas empresas adotaram formato híbrido. Para especialistas, a opção é uma tendência. Acho que um ponto importante é a cabeça do trabalhador. Ele está muito mais voltado hoje para o conforto, ele valoriza mais o que a empresa tem a oferecer para ele, o que ele pode vivenciar com a família dele. Então, o sistema híbrido motiva ele a fechar. Às vezes, ele vai para um trabalho que opta por uma empresa que pague menos, mas que lhe dê mais opção de convívio com a sua família. Hoje é comemorado o Dia de Iemanjá. Em Salvador, as homenagens para a Rainha do Mar completaram 100 anos de tradição. Milhares de baianos e turistas se reuniram desde cedo para presentear Iemanjá com oferendas. Flores, perfumes e produtos biodegradáveis foram colocados em balaios para serem lançados ao mar, a uma distância de 3 quilômetros da praia. Eu estou muito emocionado de estar aqui, vivendo esse momento que há 2 anos a gente não tem aqui, e eu tô cheio de amor no coração, de gratidão. A festa centenária é reconhecida como patrimônio cultural imaterial de Salvador desde 2020. Sem as restrições da pandemia, as atividades do setor de turismo esperam recuperar parte das perdas dos últimos 2 anos sem carnaval. As contratações temporárias para a folia estão de volta. Com o aumento da procura por fantasias, esta loja de Belo Horizonte reforçou o estoque e deve contratar pelo menos mais 2 funcionários. É uma das datas mais atraentes para a gente, mais interessante, que tem bloquinho, tem folia e todo mundo quer estar fantasiado, quer estar diferente do comum. O dono deste outro estabelecimento acredita que o movimento vai aumentar bastante nas próximas semanas. Toda a época de carnaval a gente contrata, na loja fica mais ou menos uns 6 funcionários, a gente contrata ainda vigia também. Os setores de transporte e os serviços de hospedagem em hotéis e pousadas também estão otimistas com a volta da folia.
Essas atividades foram duramente afetadas pelas medidas sanitárias em vigor no Carnaval dos últimos 2 anos. Em Minas Gerais, o presidente da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes espera uma recuperação de 20% em relação a 2020. Esse turista que vem para o Carnaval, a gente espera que ele retorne outras vezes a Belo Horizonte para frequentar os bares, os restaurantes, conhecer a nossa gastronomia. O Carnaval é uma das principais datas para o turismo e, sem as restrições da pandemia, deve movimentar mais de 8 bilhões de reais neste ano. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio. Se for confirmado, o faturamento vai ser quase 27% maior que o registrado no mesmo período de 2022. Cristiano abriu este bar há 3 meses na capital mineira e, para atrair mais clientes, planejou um evento de carnaval que vai durar 4 dias. A festa terá diversos shows e o lançamento oficial de um bloco de rua. Um evento de carnaval em Belo Horizonte, que virou o Carnaval dos Blocos, sem um bloquinho não ia ter graça. Então nós criamos o bloco Trem Bom Demais, que vai fazer parte da nossa programação, vai se concentrar aqui no domingo de carnaval. Para dar conta da multidão, o Cristiano deve gerar mais de 60 vagas temporárias de trabalho. 8 funcionários para atender dentro do bar e o restante na calçada e na rua. O Marcos, de 18 anos, que vendia paçoca nos sinais de trânsito, foi efetivado nesta semana. Agradeço a Deus e agradeço também o Roco por ter me dado essa oportunidade, porque eu tenho trabalhado muito no sinal. E é poucos, que têm essa oportunidade que eu tive. Em todo o país, os negócios relacionados ao turismo vão gerar mais de 24 mil empregos temporários. A maioria das vagas é para cozinheiros e profissionais de limpeza. Antônio é chapeiro e também ganhou uma oportunidade para trabalhar no carnaval. Não tenho como descrever, entendeu? A oportunidade que ele está me dando. E para o carnaval a gente está esperando uma grande demanda e, se Deus quiser, a gente vai fazer esse negócio embarcar para frente. Quanto mais gente, melhor. A Aeronáutica publicou novas regras para sobrevoar o território Yanomami, em Roraima. A intenção é combater o garimpo ilegal. As diretrizes foram publicadas pelo Comando da Aeronáutica. Elas servirão como referência para identificar se um avião é suspeito ou não de práticas ilícitas. Segundo o documento, as aeronaves serão consideradas suspeitas se voarem infringindo convenções ou atos internacionais ou sem um plano de voo aprovado, se omitirem informações de identificação, se mantiverem apagadas as luzes externas em voos noturnos ou se voarem usando identidade falsa. Também na tentativa de proteger os Yanomami, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas suspendeu a concessão de novas autorizações de acesso às terras indígenas. A FUNAI agora será presidida pela ex-deputada federal Joênia Wapichana, que foi oficializada hoje pelo governo Lula como presidente da instituição. Aos 49 anos, ela é a primeira mulher indígena à frente do comando do órgão. Enquanto isso, na Câmara dos Deputados, parlamentares começam a colher assinaturas para pedido de abertura de CPI, com o objetivo de apurar o caso Yanomami em Roraima. Para isso, são necessárias 171 assinaturas. O primeiro pedido partiu da bancada formada por representantes dos povos indígenas. Segundo os deputados, a intenção é investigar as condutas dos agentes públicos responsáveis pela segurança sanitária e alimentar do povo Yanomami e combater o garimpo ilegal na região. A crise que se vive com o povo Yanomami é uma crise de dimensões nacionais e internacionais. Então essa CPI que nós estamos propondo é fundamental para que a gente possa saber realmente o que aconteceu com aquela população, qual o nível de responsabilização por parte do governo anterior, em que medida essa crise sanitária poderia ter sido evitada. Segundo o Ministério dos Povos Indígenas, em 2022, 99 crianças Yanomami entre 1 e 4 anos morreram devido ao avanço do garimpo ilegal. As causas da morte são principalmente por desnutrição e pneumonia. O Congresso Nacional retomou oficialmente hoje os trabalhos legislativos. Os parlamentares que apoiam o governo querem dar prioridade a pautas econômicas. A reabertura oficial do ano legislativo foi realizada com todos os ritos previstos no cerimonial. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, passou a tropa em revista, o batalhão da Guarda Presidencial executou tiros de canhão e os presidentes da Câmara e Senado subiram a rampa do Congresso Nacional.
Do lado de dentro, a sessão de reabertura contou com a presença da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, e do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O ministro-chefe da Casa Civil entregou a carta do presidente Lula com as prioridades do Executivo. Tanto na Câmara quanto no Senado, a prioridade deve ser a votação da reforma tributária. O tema é sensível, porque deve mudar o sistema de cobrança de impostos no país. Por isso, deve ser tratado em diálogo entre o Ministério da Fazenda e o Congresso Nacional. Duas questões são fundamentais: o novo regime fiscal e a reforma tributária. A Fazenda está trabalhando e no momento que tiver as principais diretrizes, tiver o conteúdo desses dois temas preparados, nós vamos iniciar o debate com o Congresso Nacional e também com os outros entes federados, estados e municípios. Além dos presidentes, Câmara e Senado terão as mesas diretoras com maioria favorável ao governo. No Senado, Venusiano Vital do Rego, do MDB, será o primeiro vice-presidente. Rodrigo Cunha, do União Brasil, será o segundo vice-presidente. Eles assumem o comando do Senado na ausência de Pacheco. A mesa ainda é composta pelos secretários. O primeiro é Rogério Carvalho, do PT. O segundo é o Everton, do PDT. O terceiro é Chico Rodrigues, do PSB. E, por fim, Stiverson Valentim, do Podemos, completa a bancada. Na Câmara dos Deputados, a mesa terá participação de 7 partidos. Marcos Pereira, do Republicanos, assume a primeira vice-presidência. Sóstenes Cavalcante, do PL, será o segundo vice-presidente. Luciano Bivar, do União Brasil, será o primeiro secretário. Maria do Rosário, do PT, a segunda secretária. O terceiro será Júlio César, do PSD. E o quarto será Lúcio Moschini, do MDB. Tanto no Senado quanto na Câmara, as presidentes que foram eleitas e as mesas diretoras que foram eleitas estão totalmente à disposição com essa agenda da reconstrução nacional. Isso já foi dito pelo presidente Arthur Lira, isso foi reafirmado com ênfase, inclusive destacando o compromisso democrático com o presidente Rodrigo Pacheco. Enfim, as disputas para as mesas se encerraram. Agora nós temos uma agenda de país a reconstruir. Estreante no parlamento, o deputado Nicolas Ferreira disse que já começou a fazer oposição à base aliada ao governo. É estar ali realmente em comissões onde o debate vai acontecer e a gente consiga ser não só combativo, mas também propositivo. E o Rede TV News fica por aqui. Não se esqueça que hoje tem a reestreia do É Notícia, uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o jornalista Kennedy Alencar, às 11h15 na Rede TV. Está imperdível. Uma ótima noite. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite para você. Até amanhã.